Sabe quantas ferramentas seu time de marketing precisa para gerar mais resultados? Só uma. Olha só, com a RD Station Marketing, a sua equipe ganha mais produtividade com as diversas funcionalidades de marketing digital que a ferramenta possui. Você pode criar landing pages, explorar bases de leads e muito mais. E você que é líder ou responsável pelo time de marketing também pode comprovar os resultados e esforços do seu time com as diversas opções de análise. Olha só esse dashboard de resultados e as várias possibilidades de relatórios. Mais de 25 mil empresas nos escolheram e eu tenho a certeza de que o RD Station Marketing pode ser muito útil para a sua. A prospecção na rede social de negócios é um desafio para você? O Cada Cliente vai participar do maior evento de e-mail marketing do Brasil. Vamos te mostrar como conseguimos aumentar as taxas de conversão de leads. Estruture-se e aumente as oportunidades de vendas dos seus produtos e serviços. Quer prospectar ainda mais pessoas? Não perca o E-mail Market Summit 2021. Nessa palestra, o Alexandre Sandberg, diretor comercial da Cada Cliente, vai mostrar como é que ele estrutura abordagens e processos de prospecção em redes sociais de negócios para obter mais de 50% em aceites e até 15% de leads interessados nos seus produtos e serviços. É um número bacana, né? Conta aí pra gente seu segredo, Alexandre. E aí, pessoal, tudo bem? A prospecção na rede social de negócios é um desafio para você? Fique sabendo que, dependendo do seu negócio, do seu segmento, é possível para cada vendedor do seu time convidar 1.000 contatos no mês, hipersegmentados, e obter de 50% a 60% de aceite. E ainda, destes 500 a 600 contatos, ter uma média aí de 5 a 15% de interessados. Isso é muito possível. Dá uma base aí de 50 potenciais clientes para cada vendedor focar dentro do mês. É uma boa quantidade, pois não é contato frio. São 50 oportunidades reais de venda por vendedor. Mas para alcançarmos estes resultados tem método. É preciso disciplina,
repetição, consistência. É indispensável entendermos qual é o problema que os nossos produtos ou serviços resolvem, conhecermos quem é o nosso público-alvo, qual é a abordagem adequada e ter um processo claro de outbound, que facilite na condução da oportunidade até o fechamento do negócio. Pretendo compartilhar com vocês um pouco da minha experiência sobre estes temas e, por fim, vou mostrar uma ferramenta que vai fazer por vocês a parte braçal e cansativa da prospecção, deixando para vocês o filé, aqueles 50 interessados que eu comentei há pouco. Conhece um catacliente? Conhece o que ele faz? Não conhece? Deem só uma olhada. Procurando novas oportunidades em redes sociais de negócios? Conheça o Cata Cliente, nossa solução de atração de leads. O Cata Cliente é uma plataforma de automação que pode trazer dezenas de contatos quentes por dia para o seu negócio, focando nos leads ideais e escalando suas oportunidades. O Cata Cliente é a maneira mais eficiente de gerar novos negócios. Você vai receber acesso imediato a funcionalidades como mensagens automáticas e personalizadas, centralização de informações, como e-mail e telefone do lead, indicadores de eficiência, lead scoring e exportação de contatos. Por ser na nuvem, a ativação leva menos de 5 minutos. Você conecta a sua conta, seleciona seus contatos ideais, personaliza uma mensagem e então desfruta de até 1.200 contatos por mês, todos gerados automaticamente. Tenha visibilidade máxima na rede social de negócios com o Cata Cliente. Gostaram do que viu, né? Pois é, sempre que eu assisto o videozinho eu me empolgo também. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Alexandre e sou diretor comercial da Netwall Tecnologia. Isso já faz um bocado de tempo, né? Que a gente está nessa área. Desde os meus 22 anos aí, trabalhando e focado em fazer aceleração de negócios de software, né, para esse mercado B2B. Me permitam contar um pouquinho da história da empresa, pois foi para resolvermos os desafios dela, no comercial principalmente, que estamos aqui hoje conversando. Inicialmente, a gente era uma empresa focada na prestação de serviços de TI, e a gente implementava soluções de segurança, serviços de rede, infraestrutura, de tecnologia, como um todo, né? Logo no primeiro ano, a gente percebeu que escalar aquele modelo de negócios de serviço era muito difícil, era bem complicado. Entendíamos, porém, que receita recorrente era o modelo de faturamento perfeito. Aquele modelo nos atendia, né? Desde que pudéssemos escalar exponencialmente, mantendo sempre a base de clientes. Não adiantava nada ter um custo operacional elevadíssimo e perder cliente. Então foi com essa mentalidade que decidimos virar uma empresa de produtos de software, dedicada àquele segmento que a gente já estava acostumado a atuar. E assim foram por 17 anos. Nossas vendas eram exclusivamente geradas através do modelo de outbound, processo outbound, né? E o famoso cold call era essencialmente o que a gente fazia, né? Então, lista de empresa, assistentes comerciais ligando para tentar descobrir quem era o responsável, depois passava para o gerente de contas fazer a apresentação, às vezes precisava de analista de pré-venda para entender, no caso, o processo dentro dos clientes, né, como eram questões de tecnologia, precisava ter um conhecimento técnico para mapear um negócio, né, e assim, enfim, caminhar aquelas operações comerciais. Nós não fazia outbound nas redes sociais, tá? Nós usava as redes sociais apenas para parte de inbound, ou seja, publicação de conteúdos, ou para buscar algum tipo de informação específica de algum lead que a gente estava trabalhando. Porém, né, com o aumento da concorrência, né, preços predatórios, tivemos uma série de dificuldades nos últimos anos ali, e com a sequência de algumas crises econômicas, então a gente viu a situação ficar bem complicada. Nessa época, queríamos escalar as vendas, mas no formato que atuávamos, não conseguimos o volume de clientes necessários para o resultado. Percebemos que o esforço da equipe de vendas no início, ali naquela parte inicial da prospecção, era muito grande, tomava bastante tempo, né, e reduzia o tempo de dedicação para aquelas prospecções
que tinha pessoas interessadas, né? Ou seja, dedicar aquele tempo para os prospects que tivessem alguma chance de fazer algum tipo de venda. Então, nessa palestra, vou compartilhar com vocês como estruturamos o nosso processo de prospecção na rede LinkedIn, para conquistarmos maior volume de clientes em menor tempo. Antes de mostrar o CataCliente, eu quero descrever o método, pois a ferramenta só terá um bom resultado, tornando o processo mais fácil, escalável e previsível se o método estiver bem definido. Assim, fica comigo até o final para não perder nada. O primeiro ponto que eu vou comentar é sobre a prospecção ativa na rede social. Vou tentar detalhar como é que é o processo de prospecção na rede social. No segundo ponto, como que monta um público-alvo, né, e listas de qualidade para você poder fazer, então, a sua prospecção. No terceiro ponto, eu vou desenhar o processo de outbound, as etapas mínimas que eu considero importantes em um processo, né, o que tem que ter em cada uma delas. Em quarto ponto, vou falar sobre a abordagem, tá? Especificamente sobre a copy de que eu recomendo usar, né? Também vou mostrar alguns exemplos que eu não gosto, mas que vale a pena eu apresentar para vocês tirarem suas conclusões. Vou falar sobre funil, né? As taxas de conversão em cada uma das etapas de um funil, como simular um número X de abordagens para se conseguir um número X de fechamento. E, por fim, vou apresentar a ferramenta CataCliente numa demonstração de todo o potencial que ela pode trazer para o seu negócio. E o que eu quero dizer quando eu digo outbound em rede social? Eu estou falando da prospecção ativa, abordar cliente potencial com perfil ideal por dentro da rede social. Como falei, a partir de nossas necessidades em escalar a prospecção e não satisfeitos com o que havíamos testado para tentar escalar, lembrando que o nosso negócio ele era outro, né? A gente vendia soluções de software, produtos de software, no método outbound por cold call, mas ele não era suficiente para atingir os volumes num curto espaço de tempo que a gente precisava. E aí, então a gente foi atrás de soluções e testamos um monte de coisa. Criamos a nossa própria solução, porque nenhuma atendeu exatamente aquilo que a gente precisava. Baseamos toda a construção do nosso produto no nosso processo de outbound, totalmente focado e orientado no LinkedIn. Não demorou muito para sacarmos que havíamos resolvido uma dor que não era exclusiva da NetWall. E deste ponto em diante, nasce então o CataCliente. Eu até brinco quando alguns clientes me perguntam durante a apresentação: tá, mas a solução XPTO, como é que a solução XPTO faz isso aí que você está me mostrando? Aí eu digo, se a solução XPTO fosse boa, te garanto que o CataCliente não existiria. Porque testamos esta e várias outras que os growth hackers recomendavam. E olha que tem solução. Mas todas elas são tipo cobertor curto, né? Puxa, tapa a orelha e destapa os pés. Quando atendia uma parte, deixava a desejar outra, né? Um exemplo, a solução tal é um plugin de browser que o fulano consegue usar. Mas aí quando tu resolve escalar isso entre o time inteiro comercial, não funciona, né? Ou então é tudo em inglês e o pessoal tem dificuldade com o idioma inglês, né? O afegão médio na área comercial, o cara não tem a condição, muitas vezes, de entender como é que faz para construir um script ou subir um bot ou codificar alguma coisa para hackear o crescimento no LinkedIn. Esquece. A solução tem que ser simples, tem que ser na nuvem, tem que ser next, finish e tem que funcionar para o time inteiro. E aí eu escuto algumas pessoas perguntando, gente do marketing inclusive, mas prospecção na rede social funciona? Prospecção ativa? Porque o pessoal está com um mindset muito do inbound, né? Então, tem muito conteúdo para inbound, todas as estratégias são baseadas em inbound, e isso o pessoal já sabe que funciona. Às vezes os caras, mas eu já fiz impulsionamento na rede social e não deu certo.
Para mim, o que funciona é Google e ponto. Então, aí é que tá. Funciona, gera resultado, mas tem jeito. Não é de qualquer maneira que você vai conseguir fazer a sua prospecção ativa funcionar na rede social ou em qualquer rede social, né? A melhor pergunta a se fazer não é se funciona ou não. A melhor pergunta é em qual rede social o meu negócio vai conseguir prospectar. Depende muito do negócio, né? Depende muito de alguns fatores para você se decidir por qual rede social vai fazer melhor resultado um outbound para o seu negócio. Tá? E aí tem mais um detalhe muito importante, que é um divisor de água total, né? Agora a gente tem um novo divisor temporal a CDC, né? Antes da Covid e depois da Covid, né? Depois da Covid, a parte de venda virou remota, né? Os vendedores, os compradores, todo mundo teve que se adaptar em pouco tempo, né? E a maioria dos negócios não vai voltar ao ponto que estava antes da Covid. A gente tem que se adaptar a essa realidade, né? Então a prospecção nas redes sociais já estava acontecendo antes da pandemia já estava acontecendo e acelerou absurdamente, né? Sendo por um certo tempo, em 2020, o único caso que se tinha para conseguir fazer contato com os clientes, né? Porque elas não estavam mais nos escritórios. E para nós, no caso, nosso negócio, né, que é B2B, a melhor rede disparada é o LinkedIn, né, sem sombra de dúvidas. Mas você tem que ver qual rede que atende melhor a expectativa do seu negócio. Como eu falei, para o mercado B2B, a melhor rede social de negócios é o LinkedIn, não tem outra. Tá? Então, em torno de 740 milhões de usuários e 55 milhões de empresas no mundo todo. Não é de hoje que ele se tornou a rede social de negócios de networking entre os profissionais. É um excelente canal de aquisição de leads e o processo de prospecção ativa funciona muito bem nele, né? Só no Brasil, nós temos mais de 40 milhões de usuários e mais de 20 milhões de empresas. Isso é gente pra caramba, é oportunidade de negócio pra caramba, né? E os decisores dos principais segmentos de negócio estão lá, a poucas conexões de distância de qualquer um de nós. Basta procurar, né? E praticando uma boa abordagem, se o seu interlocutor perceber valor naquilo que você propõe a resolver, ele vai te dar atenção. Além disso, né, é indispensável você saber segmentar, né, o seu público-alvo, poder pesquisar por contatos que realmente se encaixam com o seu perfil ideal de cliente, pois só assim a sua proposta de valor vai fazer algum sentido. Não adianta sair tocando prospecção sem fazer um bom filtro, que vai dar problema, né? Obviamente que seu produto aí, então, vai precisar corresponder, né? Então ele precisa resolver alguma dor efetiva desse lead para funcionar, senão é perda de tempo para todo mundo. Antes de qualquer coisa, né, é preciso definir o processo para o seu outbound, estabelecer a etapa do processo. No meu ponto de vista, um processo de outbound ele precisa ser muito simples e fluido. Processos grandes, cheios de regras, só dificultam a vida do time de vendas. Eu até entendo que alguns negócios precisam que tenham etapas, mais detalhes, até eu não me oponho, tá? Desde que sejam indispensáveis para fechamento, para conseguir venda. Caso contrário, sem chance. Desta forma, tá? Um processo ideal tem 3 etapas. Então, prospectar, apresentar, que é onde acontece a reunião, e negociar. Na parte de prospectar, eu entendo como um conjunto de todas as ações ativas para atrair o lead. Pode ser convidar, pode ser ligar, enviar mensagem, tudo que for ações ativas para contatar o lead. O foco é chamar a atenção desse lead com uma abordagem adequada e com o objetivo de conquistar a reunião, né? Sempre uma etapa tem o objetivo de entregar para a próxima etapa, né? Então, ele deixa tudo pronto para uma próxima etapa. O que ajuda aí? Uma boa copy vai fazer toda a diferença.
né? E além disso, pré-qualificar o lead e ter certeza que o mesmo tem o perfil desejado vai evitar a perda de tempo em caso de evoluirmos para uma reunião. Então, é indispensável esses requisitos aí para a gente poder dar o próximo passo. O próximo passo, então, é a apresentação, né? Ou seja, é a reunião propriamente dita para apresentar o nosso produto, nosso serviço, onde o objetivo é sair com o prospect qualificado e, dependendo, uma proposta comercial. Tá? Mas atenção aqui, tá? Não se pode enviar proposta para quem não está no momento certo, pois isso só vai gerar follow-ups desnecessários, que ocuparão o espaço das atividades e criarão uma expectativa falsa de negócio. Né? Então não adianta forçar barra com quem não está no momento. Tá? Então tem que perceber se aquele alvo ali está no momento adequado de fazer uma aquisição para poder avançar para uma próxima etapa. Não tenha dúvida que será frustrante e o foco no que realmente poderia estar gerando resultados vai ficar comprometido. Né? Recomendo que estudem sobre jornada de compra para poder aprofundar melhor no que estou falando agora. Né? É muito importante esse detalhe. Não adianta a gente passar por uma próxima etapa quem não está no momento. Né? Para identificar um lead que está, digamos assim, numa etapa mais inicial da jornada de compra, vai ficar claro na reunião, né, que ele vai fazer alguns comentários e algumas observações que indicam que ele está aprendendo, né, está descobrindo ainda ou reconhecendo a existência de determinado problema que a solução resolve, que a nossa solução vai resolver. Então vai ficar evidente que ele não está no momento. Né? Pode ser que ele evolua durante a conversa, né? Mas as perguntas e como ele se posiciona, a gente consegue identificar claramente que ele ainda não está no momento de compra. Tá? Enquanto que leads mais adiantados, eles acabam comentando que estão considerando solucionar, né, aquela dor, que possuem verba ou já decidiram por comprar alguma solução que resolverá os seus problemas. Logo, estes que deverão receber a proposta. E, por fim, a etapa de negociação, de negociar. Cabe ressaltar que, sem dúvida, melhor será o resultado nessa etapa quanto melhor for executada a etapa anterior, ou as etapas anteriores. Né? Eu, particularmente, gosto muito de criar o senso de urgência para acelerar a decisão pela compra. Né? Tem técnica para isso. E ter mapeadas todas as objeções possíveis que o cliente possa ter em relação ao meu produto e serviço. Né, para eu poder ter as melhores respostas, né, e contornar todas elas. Existem diversas técnicas de negociação, várias técnicas de fechamento, e eu recomendo vocês aprofundarem em todas possíveis. Né, porque com o tempo, com a repetição, isso vai trazer experiência para a gente e a gente vai reaplicando essas técnicas em negociações futuras, né, o que vai reduzindo a nossa ansiedade na negociação e fazer com que a gente tenha bons fechamentos. Tá? Mas hoje não vou entrar muito nesses detalhes, nem de apresentar e nem de negociar, porque a palestra foca na prospecção. Né? Vamos dedicar os pontos que farão a diferença na etapa de prospecção exclusivamente. Então, ok, temos um processo inicial. E agora? Mãos à massa? Certo? Não, pera lá. Para que mesmo devo oferecer o que vendemos, a gente já sabe quem é o nosso público com perfil ideal, a gente já sabe, já está bem definido qual a dor ou qual o problema que as nossas soluções resolvem, né? Como que a gente pode mapear isso? Para potencializarmos os resultados de uma boa prospecção, faz necessário a segmentação adequada dos potenciais clientes, construindo o perfil de prospect mais aderente às nossas soluções. Dependendo do perfil, né, a preocupação poderá estar em reduzir os custos, no bem-estar, na qualidade ou na comodidade que a solução proporciona. Por exemplo, se eu tenho um produto que ajuda a reduzir um determinado custo, né, vamos supor que a gente atue na área oferecendo plano de saúde para os RHs por aí. Talvez, se o gestor de RH não tiver muita preocupação com dinheiro, ele não vai se apegar num discurso focado em redução de custo.
ele talvez se interesse muito mais pelo bem-estar das pessoas, até porque para trocar um plano de saúde vai ter que entrar em contato com todo mundo, procurar quem tem a carteirinha, ou preencher formulário, dependendo do tamanho e da quantidade de pessoas, pode ser um inferno. Então, assim, reduzir custo não vai compensar muito para esse cara que está preocupado com outro tipo de situação, né? Por isso que é tão importante a gente desenhar o perfil ideal, né? Pois teremos condições de construir uma abordagem bem específica que vai proporcionar contextos que vão criar empatia com aquele cara que é o nosso prospect ideal, né? A ideia é aumentar as chances daquele prospect prestar atenção e responder positivamente às nossas argumentações iniciais, tá? Um método que eu recomendo, que é bem utilizado para isso, para definir e conhecer melhor o público-alvo, é o Jobs to be Done, tá? Eu recomendo vocês darem uma estudada nele mais a fundo, porque vai ajudar bastante com essa tarefa aí de mapear o que a gente resolve, né? Ele é muito bom, pois traz uma perspectiva um pouco diferente, né? Ele ajuda a enxergar que os clientes compram não pelo produto em si, né? Mas pela tarefa que ele ajuda a resolver, tá? Tem um case do milkshake lá do McDonald's que eu gosto muito de trazer, porque ele ilustra muito bem o poder dessa técnica, né? Então, o Mac queria descobrir algumas características de quem estava... Por que as pessoas compravam milkshake, né? A que horas as pessoas compravam, o que elas vestiam na hora que compravam, se elas estavam sozinhas, se elas consumiram um produto na loja ou levaram embora, enfim. E aí, a partir dessas observações, eles perceberam que a metade dos milkshakes era vendido cedo, né, de manhã, e levado para o carro. E aí, questionando as pessoas sobre o porquê faziam aquilo, né, os clientes responderam que queriam um produto que os acompanhasse enquanto dirigiam, porque ele estava atrasado para o trabalho, né, e matasse a fome até a metade da manhã. Então eles queriam alguma coisa mais consistente, assim, para não tinham tempo para parar e tomar um café, tomavam um milkshake e ficavam sem fome. Então eles não queriam exatamente comprar um milkshake, né? O que eles queriam era algo que resolvesse essa situação. Então ficou claro para o Mac, então, criar uma estratégia e oferecer um milkshake de manhã, de café da manhã, muito mais espesso, né, com pedaços de fruta, que desse uma sustância mais forte, né, e durasse mais tempo, para alimentar melhor o cliente e ele se sentir satisfeito com aquela aquisição. Então, a pessoa acaba comprando e voltando a comprar porque resolve o problema dela, né? No final do dia, o que importa é resolver o problema. Então, assim, deem uma olhada em Jobs to be Done, porque pode ajudar vocês a entender um pouquinho por que o seu cliente está buscando uma solução como a sua. Então, a gente já sabe para quem a gente vai vender, né? A gente mapeou bem o perfil dessas pessoas, a gente já sabe qual é a dor que a gente resolve, né? E agora a gente precisa criar uma lista, né, de qualidade que contenha essas pessoas ali. No LinkedIn, a gente pode utilizar os filtros que ele oferece. Tem filtro por segmento, por cargo, por regiões, por palavras-chave, dá para fazer uma combinação disso tudo para gerar uma lista. Enfim, principalmente nas versões pagas, né, tipo Sales Navigator, a gente tem acesso a algumas ferramentas ali bem interessantes que aumentam absurdamente a assertividade, né? Um exemplo é poder pesquisar pelo porte da empresa. Tem certos negócios que o tamanho interessa, né? Pode ser uma empresa grande ou uma empresa pequena. Se você não tem condições de filtrar o porte, vai vir gente que não interessa, né? Então, a versão Sales Navigator ela é recomendada. Então, lá também tem faturamento, por exemplo, tem por senioridade de cargo, pessoas mais ativas na rede, departamentos que têm crescido a quantidade de funcionários, entre tantas outras possibilidades, né? Inclusive a própria interface do Sales Navigator é diferente e ela viabiliza tu fazer alguns tipos de combinações ali com exceto, né? Outras formas de se obter leads no LinkedIn é participar de grupos de interesse comum, né? A partir do momento que tu faz parte de um determinado grupo, tu tem como falar com essas pessoas ali dentro e trazer listas destas pessoas que talvez tenham interesse em comum, obviamente, daquelas dores que teu produto resolve, né? Também a inscrição em eventos do segmento também pode ter o mesmo efeito, né?
e também ir acompanhando quem curte ou quem comenta postagens de conteúdos relevantes, né? Incluindo aí as postagens dos concorrentes de vocês, por que não? Né? Afinal de contas, podemos surfar no engajamento que os influenciadores criam na rede. Né? Não está proibido, e ali quem está curtindo, quem está comentando, obviamente tem interesse no tópico. Né? Mas enfim, eu vou mostrar para vocês agora um pequeno vídeo que eu gravei um tempinho atrás, falando sobre busca booleana no LinkedIn. Né? É uma maneira de você também se situar e trazer listas de qualidade. Fica aí com o vídeo e eu já volto para continuar a apresentação. Muitas vezes a gente quer fazer alguma pesquisa mais avançada, fazendo combinações de palavras-chave, né, para poder chegar num público mais assertivo, né? E tem operadores lógicos que a gente pode utilizar dentro do LinkedIn, que é o AND, o NOT e o OR. Tá? Eles são disponíveis no campo palavras-chave. Antes de entrarmos nas expressões booleanas propriamente dita, a gente precisa entender um pouco o uso da entre aspas, né? Ela, às vezes, o pessoal não usa e pode surtir um resultado um pouco diferente do que a gente procura. Eu vou pegar aqui, por exemplo, engenheiro civil buscando novos. Então vamos supor que eu queira encontrar engenheiros civis buscando recolocação no mercado por alguma razão. Então, por exemplo, vou procurar pessoas de segundo grau de Porto Alegre região. Repara o seguinte, esse primeiro, ok, é um engenheiro civil. Tá? Esse segundo, ele está buscando novos, né? Mas ele é um engenheiro químico. Né? Assim como eu tenho mais para baixo aqui, vamos ver aqui, gestão comercial e vendas, engenheiro anterior, ele era engenheiro civil, outro engenheiro químico. Não tem um grau de assertividade, né, para o que eu queria. Então, eu uso o entre aspas. Então, eu isolo o engenheiro civil e deixo a expressão buscando novos, e eu vou ter, então, somente aqueles que são engenheiro civil buscando novos desafios, novas oportunidades, enfim. Já a expressão not serve para eu excluir alguma característica na pesquisa com a qual eu não quero buscar. Então, por exemplo, engenheiro, vão vir aí 573 engenheiros. Vamos supor que eu queira excluir dessa lista engenheiros que estão buscando recolocação. Aqui, novos desafios, novos. Ó, de 573 ficou 571. Então eu excluí os engenheiros que estão buscando novos desafios ou novos resultados, que é o exemplo. Para eu fazer o inverso, eu já vou usar a outra expressão and, que então tem que ser engenheiro buscando novos. Aí vai vir os dois que foram excluídos. Né? Ambos têm descrição buscando novos no seu resumo ali, no seu currículo. Agora vamos falar do operador lógico ou, né? Ou seja, qualquer expressão da busca, né? Então a gente usa isso para aumentar o número de contatos, né, de uma pesquisa. Então, por exemplo, se o meu foco vai ser engenheiro, eu tenho 573 resultados. Vamos supor que eu quero mesclar engenheiro com médico. – 691 resultados apenas médico. Se eu juntar os engenheiros, cerca de 1.200 resultados. Então somou os dois públicos-alvo, né, na mesma pesquisa. Já o operador lógico E,
ou seja, ele junta todas as expressões. No exemplo anterior, engenheiro, eu tinha 573 engenheiros. Médicos eu tinha 691. O operador lógico ou tomava os dois. Agora, se eu usar o operador lógico AND, ele vai buscar somente aqueles que têm médico e engenheiro no currículo, ou seja, vai reduzir. Obrigatoriamente tem que ter a combinação dessas duas palavras, né? Então, no caso aqui, esse primeiro exemplo, o cara é engenheiro eletrônico de equipamentos médico-hospitalares, ou seja, tem a ver, né? Então tem relação a engenharia aqui eletrônica com medicina, né? E assim outros resultados fazendo essa combinação. Um outro bom exemplo de busca complexa, de pesquisa complexa, é assim, ó. Vamos supor que eu queira buscar gerentes ou diretores da área comercial que não estejam buscando recolocação. Então, imagina o seguinte, ó, comercial, aí eu vou botar and, eu quero pessoas da área comercial que sejam obrigatoriamente gerente ou diretor e que não estejam buscando recolocação. Então, not buscando recolocação. Para que eu fiz uma busca e fiz o uso do parênteses aqui para isolar uma certa regra lógica que eu quero que aconteça antes, né? Se eu não botasse o entre parênteses, ele ia provavelmente pegar a expressão comercial e gerente e depois or diretor, né? Aqui eu obrigo ele fazer primeiro gerente or diretor para depois fazer o and comercial e o not buscando recolocação. Então a ordem dessas, se eu tirar parênteses aqui, tanto a ordem quanto essa dá outro resultado, né? Então tem que ter um certo cuidado, né, quando a gente começa a complicar a pesquisa, né? E lembrando sempre que as versões gratuitas, a versão gratuita, né, ou melhor dizendo, a versão gratuita, ela é limitada. Eu não consigo fazer um encadeamento de muitas expressões booleanas, né, na mesma busca. Obviamente, para você conseguir fazer isso, tem que ativar as versões pagas do LinkedIn. Já que eu falei que existe uma ordem, né, a gente chama isso de ordem de precedência, né, e existe uma hierarquia, né. A primeira ordem de precedência é o entre aspas, tá? A segunda é o parêntese. Então, ele vai fazer o que está dentro da aspas primeiro, depois o parênteses. Ele também prioriza na sequência o not, né? Depois do not é o and e por último é o or, né? Por isso que é importante realmente colocar o entre parênteses quando você tem uma expressão or, né? Ou então você quer dar um entendimento diferente aí para aquilo que você está buscando. Uma outra informação importante, tá, é que não existe caractere coringa, né? Algumas buscas que a gente faz em sistemas, às vezes usa o asterisco, por exemplo, como um caractere coringa, né? No LinkedIn não existe nenhum tipo de coringa, né? Bom, pessoal, sobre as buscas de expressões booleanas, pesquisas booleanas, era isso. E aí, então, com a lista em mãos, agora a gente vai fazer a abordagem, né? E como é que a gente deve fazer, então, essa abordagem? Tá? São mensagens simples, para facilitar o entendimento, nada de textos rebuscados, complicados, não. Algo bem simples, objetivo e direto, tá? E com o objetivo ali, então, de conduzir o lead o mais rápido possível para a ação que se deseja, né? Lembrando que o grande objetivo da etapa de prospecção é trazer para a reunião
o maior volume de leads com um perfil adequado e interessados, né? O cara que levanta a mão lá, que tem um bom lead score, né? O lead score é aquela qualificação que a gente dá para aqueles determinados contatos que vão para meeting, né? Que eles estão interessados para fazer uma audiência com quem vai apresentar o produto para ver se vai resolver o problema deles, né? Uma vez conseguindo conquistar a reunião, o processo de prospecção então entregou o lead interessado à próxima etapa do processo comercial. É isso. Ok, então a gente tem que ser objetivo, tem que atrair o lead interessado o mais rápido possível, mas eu quero ter um exemplo, eu quero saber como é que faz. Bom, essa é a ideia, eu vou mostrar aqui um exemplo de como que eu recomendo fazer uma abordagem direta e objetiva. Tá? Mas assim, vamos combinar que quando eu falo em abordar, eu estou focado em aumentar o número de leads interessados naquilo que se vende. Tá? Existem outras formas de se abordar com outros objetivos, mas foge um pouco do escopo da apresentação de hoje. Tá? Quando iniciamos as experiências em prospectar pelo LinkedIn, havia muitas orientações e recomendações sobre como fazer essas abordagens. E até hoje, a recomendação indicada pela maioria dos especialistas é construir primeiro um relacionamento com o contato. Né? Vai indo devagarinho, se conecta, aí manda um conteúdo, até chegar ao ponto de aí sim fazer a oferta de produto. Né? Eu, sinceramente, acredito que esta prática aí, ela se justifica se o que você vende tem um ticket médio gigante, né? Ou se o seu público-alvo for um pequeno restrito conjunto de empresas. Daí você não pode, vamos dizer assim, chegando. Né? Você tem que ir devagar mesmo, que é para não perder de se conectar e de desenvolver um relacionamento. Tá? Fora esses casos, o melhor a fazer é ir direto ao ponto e ser o mais conciso possível logo na nota de convite. É para ir com os dois pés no pescoço. Né? Pode até parecer estranho e agressivo para a maioria da gente, tá? Mas eu sei que dessa forma o interlocutor ele vai poder decidir se vai querer ou não aceitar o teu convite. Né? Ele já sabe, né, para que tu está conectando ou solicitando a conexão dele. Né? Tu está sendo honesto e possivelmente quem te aceitar, né, por saber das suas reais intenções, não vai se aborrecer caso você resolva continuar com as conversas em direção a conseguir uma reunião comercial com ele, né? Diferente do outro modelo. Tá? Então aqui, por exemplo, oi, nome, né? Vai ser uma variável lá que vai ser substituída pelo nome da pessoa. Oi, nome, tal problema é um desafio para você? Então a gente traz a dor para o início, né? Até porque uma nota de convite ela é pequena e quando chega lá na caixa de entrada da pessoa, ela não abre tudo, ela mostra lá uns 70 caracteres e reticências, então o problema ou aquilo que vai criar a empatia tem que estar bem no início. Né? Aí tem lá um reticências que a pessoa clica para ler mais. Então, tal problema é um desafio para você, criamos a solução que te trará tais benefícios. Posso te mostrar como? Então, na segunda parte ali, está falando de benefícios que a solução que resolve a dor traz, e por fim um CTA, um Call to Action, bem objetivo. Normalmente, se aquela pessoa gostou, ou aquilo que você está falando resolve um problema latente dela, ela vai retornar positivo. Né? Oi, pode, estamos passando por esta situação e queremos resolver. Urgente. Conhecer soluções será ótimo. Então, é um interlocutor que está interessado em conhecer aquilo que você tem a oferecer, e aí você vai marcar lá 3 estrelinhas para ela e vai correr para a reunião. O segredo da abordagem está na copy de vendas, né? Ou também chamado copywriting. Estudem sobre isso. Estudem sobre isso que vai ajudar vocês. Tem que ser um texto direto, com o objetivo de converter os contatos em leads interessados. Eu vou mostrar alguns exemplos comuns, inclusive eu tenho certeza que alguns de vocês fazem, mas eu não vou contar para ninguém que vocês fazem, eu vou mostrar como é que são para vocês evitar de passar vergonha fazendo desse jeito. Mas que eu não uso, pois não me entregam o resultado que busco com minhas prospecções.
aqui está o primeiro. Oi, nome, tudo bem? Eu me chamo Alexandre e trabalho na NetWall. Eu ajudo empresas a prospectarem melhor. Visite nosso site e saiba mais. www.catacliente.com.br. Este primeiro exemplo está mais preocupado em eu me apresentar e falar da minha empresa do que levar o interlocutor para uma reunião. Repara que a copy está induzindo o lead a acessar o site. Não que seja errado, né? Mas por que criar mais uma etapa no processo? Fazer o cara entrar lá no nosso site para, se der tudo certo, depois que ele entrar no site, ele vai perguntar alguma coisa para mim para poder criar uma reunião. Não faz sentido, né? O lead que se interessar, ele tem que já vir falar comigo, já querer marcar reunião comigo direto pela conversa ali que eu estou estabelecendo, né? Me parece uma volta enorme, cheia de distrações pelo caminho, que pode dissipar o interesse do lead. Esse segundo aqui. Oi, nome, tudo bem? Vamos nos conectar. Vi que atua no comercial e tenho muita informação relevante para compartilhar. Se quiser, eu posso te mandar materiais. Esse segundo exemplo vai na linha de chegar no lead pelas beiradas, né? Ou seja, a expectativa é ir mandando alguns materiais e nutrindo o lead com informações até que o mesmo se interesse, solicite ou se proponha uma reunião, né? Quem tem um interesse maior que a reunião aconteça? Quem tem? Fora que não está claro o objetivo real da solicitação de conexão, né? O mesmo vai ocorrer nesse terceiro exemplo. Oi, nome, quer ser minha conexão? Então, é um tipo de convite que vai ter um monte de gente aceitando, né? Mas, enfim, tu vai ter que partir para um segundo, terceira abordagens para conseguir trazer o cara para onde tu quer, né? Tem muita gente que não gosta, né? E pensando assim, tem muita gente que não gosta quando aceita o convite e logo depois de virar a conexão de primeiro grau, ser abordado com um discurso comercial, né? Além de ser deselegante, né? Certamente vai ser mais difícil de gerar empatia e interesse no lead que começa dessa maneira. O que vimos até aqui, então? Já passamos pela prospecção ativa, né, na rede social. Falamos sobre as listas de qualidade, como fazer para levantar essas listas. Desenhamos um processo de outbound. Também acabamos de tratar sobre abordagem, né, como fazer a abordagem. Próximo passo é eu mostrar o funil, né, já estamos partindo para o encerramento. E por fim, vou falar então do Catacliente. A importância de entendermos o nosso funil está no fato dele ser uma excelente ferramenta para compreendermos o que é preciso fazer na etapa anterior para atingirmos o resultado desejado, pois podemos tomar decisões em relação ao planejamento de aquisição de clientes com base nas taxas de conversão em cada etapa. As etapas do funil de vendas estão diretamente ligadas às fases do processo de outbound. Então, por isso que a gente precisa fazer aquele desenho do processo para poder entender como é que é o nosso funil. E aí eu vou poder enxergar, então, o total de abordagens que eu faço na etapa de abordagem, com o total de interessados percentuais em cima para aquele total que foi abordado, né? Tendo um percentual de proposta em cima desses interessados e um percentual de fechamento, né? Por fim, eu vou ter condições de saber quantas abordagens eu preciso fazer para conquistar um fechamento. Então, num cenário aqui de 1000 abordagens, por exemplo, se a gente conseguir 50 interessados, a gente está falando aí, então de uma taxa de 5% de interessados, que vão ser as reuniões para apresentar os produtos. Destes, 43 propostas emitidas, ou seja, 85% de quem a gente fez a apresentação pediu proposta. E no final tivemos 19 fechamentos, ou seja, 45% de quem recebeu proposta fechou negócio. Tá? Esse cenário nos diz então que 1000 abordagens dividido por 19 fechamentos, nós temos que fazer 52,6, vamos baixar para 52 abordagens para um fechamento. Tá? E aí, sabendo quantas abordagens são necessárias
para se conseguir um negócio, basta exercitar os cenários para saber que tipo de estratégia a gente precisa fazer, por exemplo, para conseguir o dobro de fechamento, né? Então, por exemplo, se eu dobrar as minhas abordagens, eu vou ter o dobro de fechamento. Ou então, se eu melhorar a minha copy, né, ou mudar um pouco o segmento-alvo, talvez eu tenha uma mudança na taxa de interessados, por exemplo, para 10%. Tá? Então, ou outro ponto na negociação a ser melhorado, né? Então, por exemplo, criar algum tipo de estratégia com cupons de desconto, formatos de contratações diferentes, mais simplificadas, para aumentar o número de fechamentos, enfim, tem N possibilidades que a gente precisa ir testando e revalidando, né, para ver se a gente consegue atingir aquela que funciona melhor com o modelo de negócios que a gente atua. Tá? Então, o funil é uma ferramenta indispensável para qualquer tipo de visão comercial, planejamento comercial e poder trabalhar com uma receita previsível. Todas essas técnicas que eu passei para vocês, se vocês implementarem no negócio de vocês, vai dar resultado. Né? Você vai ter resultado de negócios no LinkedIn. Tá? Porém, obviamente, para você atingir resultados excepcionais, com escala, você precisa de uma ferramenta. Tá? Então, a gente construiu o CataCliente justamente para automatizar essa parte inicial que demanda muito tempo, que demanda uma concentração enorme, né? Que é essa parte de convidar, de separar quem está aceitando, de quem está respondendo, que é aquele esforço que não traz o resultado de forma imediata e acaba tomando um tempo enorme. Né? Com a ferramenta, você vai ficar focado somente naqueles que estão levantando a mão. Né? E aí partindo para conseguir a reunião com esses interessados. Fiquem agora com a demonstração e a gente já volta para encerrar a palestra. Oi, pessoal, a ideia é a gente apresentar um resumo do CataCliente para quem quer conhecer a nossa solução de prospecção, a automatização no LinkedIn. Tá? Então a ideia básica, tá, é eu fazer todo o meu processo de outbound de forma automatizada na rede social. Tá? Então eu posso escalar toda a abordagem dentro da rede social. Tá? Eu posso vincular cada um dos meus vendedores no seu LinkedIn. Uma vez o LinkedIn validado, né, com as credenciais com o CataCliente passa a ser o vendedor dentro da rede social, fazendo então uma automação de convites e conversas, né, tentando atrair aquele lead que vai se interessar pelo seu produto e seu serviço. Como é que isso acontece? Através de campanhas, eu consigo então fazer a abordagem automatizada. Vou pegar aqui o meu usuário e vou criar uma campanha, por exemplo, para atingir um público-alvo determinado. Aqui vou botar gerente, tecnologia, uma descrição qualquer, por exemplo, estado de São Paulo, janeiro e Rio Grande do Sul. E aí eu vou no LinkedIn e busco uma URL que vai me gerar essa listagem de contatos, né? Nesse exemplo que está na gravação dentro da ferramenta mesmo, está sendo usada uma versão de LinkedIn gratuita, né? Então, ou seja, não precisa contratar o LinkedIn nas versões pagas para poder fazer o uso do CataCliente, muito embora se você tiver uma versão paga, você vai ter melhores resultados. O LinkedIn ele tem o Sales Navigator, que é a Ferrari deles, né, onde você consegue segmentar muito melhor as suas campanhas. Né? A versão gratuita segmenta muito bem e as intermediárias também. Né? Então, com base no filtro que eu vou montar, que pode ser por setor, pode ser por porte de empresa, nas versões Sales Navigator tem essa condição, né? Eu posso segmentar do jeito que eu quiser, fora do Brasil, enfim, eu vou montar esse filtro. Né, e esse filtro vai me gerar um certo volume de contatos. Eu vou copiar a URL do LinkedIn que gera essa lista e vou jogar essa URL dentro do CataCliente.
E aí o CataCliente, então, vai fazer o contato 1 a 1, 60 vezes por dia, né? Com a mensagem que você montar, que você customizar. Aí é importante você ter uma boa copy, né? Onde você vai também tentar deixar o mais humana possível a mensagem para poder fazer essa atração. O CataCliente tem integração com a inbox do LinkedIn, então eu particularmente não entro no meu LinkedIn, eu faço toda a operação por aqui e ele fica sincronizando todas as pessoas que eu vou convidando lá e me aceitando e me respondendo ou não, elas sincronizam para minha caixa de mensagens aqui do CataCliente. Então eu nem entro no LinkedIn para fazer o acompanhamento. Então aqui estão as mais recentes que me retornaram ou que me aceitaram. Vou pegar aqui uma pessoa, então por exemplo, eu fiz a pergunta lá, né, o texto de abordagem, e estou aguardando ele me dar um retorno. Ele ainda não viu, melhor, ele ainda não me respondeu, ele já me aceitou, tá? Então nesse meio tempo eu tenho algumas informações que ele já compartilhou comigo em função do próprio LinkedIn, né? Então a pessoa vai lá e configura, eu configuro quais os dados e como eu posso compartilhar com os contatos de primeiro grau. Eu também tenho aqui uma facilidade, quando essa pessoa me responder, né, eu posso acessar ela pelo WhatsApp e conversar diretamente. Ele vai então abrir o WhatsApp Web com uma conversa prévia já montada, que eu posso, antes de fazer o disparo, fazer o ajuste dessa conversa. Além disso, eu posso então fazer filtros para fazer a localização mais rápida dos meus contatos. Eu posso procurar quem aceitou o convite e me respondeu com texto personalizado, para tirar quem não está falando comigo. Eu posso procurar por uma determinada campanha, eu posso procurar por um período, eu posso criar tags para poder identificar melhor quem eu vou fazer nutrição, quem está interessado, né? E eu também posso criar um lead score de até 3 estrelas, né, conforme a resposta do contato. Detalhe, toda vez que eu clico em 1 grau dessas estrelinhas, né, a ferramenta pode jogar para um CRM, né, ou pode jogar para uma ferramenta de automação de e-mail, enfim. Essa integração ela pode ser feita tanto através das opções que já estão nativas na ferramenta, né? Então ela já tem o Pipe Run e o Zact Spotter padrão, ou por webhooks, né? Então via webhooks eu posso configurar lá um Zapier da vida para poder abrir num Pipe Drive, para poder abrir num Salesforce, para poder jogar num Slack, enfim, aí o céu é o limite, né? Então não só o Zapier, mas tem outros hubs de integração que você consegue fazer então facilmente com poucos cliques a integração de todas as informações que você tem dos seus contatos para seu CRM, né, evitando o retrabalho, né, e tornando o processo, né, contínuo, né, sem precisar ficar editando, escrevendo. Né. Então todo o público que é abordado pelo CataCliente e a pessoa aceita, né, a conexão, então ele puxa os dados, né. Aqueles que não aceitam, vai vir a informação pública, né? Então são informações que a pessoa já deixa aberto no LinkedIn para o pessoal poder acessar. Mas note que grande parte das pessoas, elas compartilham seus e-mails, seus telefones, que daí também fica muito mais fácil fazer uma abordagem posterior, né? Não é mais aquele esforço frio, né? O cold call, por exemplo. Se eu entrar em contato com uma pessoa que eu já abordei primeiramente no LinkedIn, né, eu já tenho um histórico de conversa, eu já tenho por exemplo assim, ó, se eu pegar todo mundo que respondeu, então aceitou o convite e respondeu com texto personalizado e que a gente tenha pelo menos classificado com 1, 2 ou 3 estrelas. Então eu vou ter já um histórico de retorno, onde eu vou poder fazer então uma abordagem mais quente, né, que eu estou acessando as informações de um colega, né? Então, olá, neste momento não estou com agenda para esta semana, entretanto agradeço o contato, podemos reagendar para a próxima, né? Segue meu WhatsApp. Então a pessoa, ela passou um contato, pediu para a semana que vem, né? E o vendedor aqui colocou 2 estrelas corretamente, né? Então foi um cliente que já deu um próximo passo, né? Repara que já está aqui até o celular, ela nem se deu conta que ela já compartilhava o celular pela própria rede social.
E na medida que os convites são sendo disparados, você vai então aumentando a sua rede de relacionamento. Tá? Hoje ainda não rodou a minha campanha, mas não só o meu volume de conexões aumenta, mas também os meus colegas. Então, se eu botar alguns dos colegas aqui, repara que a gente soma um grande volume de prospecção, né, simultâneo dentro da rede social, e detalhe, a ferramenta ela não permite que vendedores concorram pelo mesmo público-alvo, né? Apesar de nós todos estarmos fazendo provavelmente uma campanha muito similar, a ferramenta tem a inteligência de não permitir que eu convide alguém que o meu colega já convidou, evitando assim aquela abordagem massiva em cima do mesmo alvo, né? Isso torna o processo muito mais interessante, né? E o nosso alcance somados fica maior. Então amanhã depois a empresa no marketing resolve criar um post no LinkedIn, por exemplo, e todos nós compartilharmos, né? Nosso alcance vai ser somado, né? Então a gente vai ter uma relevância muito grande dentro da rede. Bom, mas é isso, pessoal. Era um resumo pequeno. Queria falar para vocês da importância de poder fazer esse tipo de aceleração, principalmente hoje em dia, né? E ficamos à disposição caso vocês tenham interesse aí de conhecer a ferramenta. É só nos procurar no site www.catacliente.com.br. Muito obrigado, até a próxima. E aí, pessoal, gostaram? Eu vou dizer que eu adorei estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco do meu conhecimento nesses minutos que eu tive espaço. Lembrando, tá? Eu vou estar disponível no stand virtual para esclarecer qualquer ponto que eu falei hoje. Alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma crítica, as portas estão abertas, né? Muito obrigado e bora catar cliente com a gente.